Olá, hoje eu estou aqui para fazer uma declaração de amor. Uma declaração de amor à nossa Pará de Minas. Gente, programa Voz e Vez, estou aqui com Rodrigo Varela, vereador de Pará de Minas, e nós vamos perguntar para ele, entre outras perguntas, outros questionamentos, política é arte? Mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua história política, brevemente, assim. Pois é, eu comecei trabalhando na política, na verdade, na prefeitura de Pará de Minas, né? Eu trabalhei em 3 administrações diferentes. Depois eu me candidatei a vereador em 2012, fui eleito primeiro mandato e fui reeleito agora em 2016 com o triplo de votos que eu tive na primeira eleição. Então, assim, teve uma aprovação popular. E política é arte? Política é arte desde que você saiba fazer política, porque se você não faz política com vontade de ajudar o coletivo, ele passa a ser politicagem, aí já deixa de ser arte. Então, quando você fala, deixa claro essa questão da arte de fazer política, e quando você fala da politicagem, a política no Brasil é mais arte ou ela é mais politicagem? A política no Brasil, infelizmente, é mais politicagem, né? Porque eu estou vendo que a gente vê isso e reflete muito em nós aqui, vereadores, principalmente nas esferas mais elevadas, na esfera federal e estadual, que eles fazem as coisas erradas pensando no individual. Eu acho que política ela foi construída para ser pensada coletivamente. Eu tenho que trabalhar para ajudar o maior número de pessoas possível. Às vezes as pessoas não entendem isso. Você entendeu? Assim, a gente poder ajudar. A gente tem que ajudar mais pessoas. O político olha muito para o umbigo dele? Olha muito para o umbigo dele. Se a política é criada para o coletivo, por que o político então olha só para cá, para o umbigo dele? Que aí esse é o político. E o político tem que entender que política não é profissão. A partir do momento que a pessoa acha que política é profissão, passa a ser politicagem. O poder é passageiro. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre procuro o que determina a lei. Mas eu acredito no potencial de Pará de Minas. Não podemos desanimar. Aristóteles, na Grécia, defendia muito isso. Ele defendeu esse pensamento político. A Grécia, igual você falou, está atravessando uma fase difícil hoje da política, mas Aristóteles, ele defendeu esse pensamento político. Se ele tivesse vivo e tivesse assistindo o que está acontecendo hoje no Brasil, ele estaria revirando no túmulo? Ele com certeza está revirando no túmulo, não só pela situação do Brasil também. Eu acho que gosto muito de deixar isso muito claro. A situação do Brasil é gravíssima. Isso eu acho que se não é a mais, é uma das mais graves do mundo. Né? Quando eu falo isso, numa situação política nacional e a gente vendo que as coisas estão acontecendo. Agora, no mundo inteiro, a gente vê um movimento de insatisfação da população com a política. Né? Então, Aristóteles, quando ele falava de política, porque Aristóteles é um grande pensador, um grande filósofo, que pensava sobre tudo, que falava sobre tudo. E ele foi o pai de várias segmentações, inclusive da política. Ele implementou algumas ideias filosóficas a respeito do assunto. Então, acho que hoje ele deve estar, os restos mortais dele está capotando. Ele está misturado, não sabe o que é crânio, o que é... Nada mais. O voto. Vou te falar algo que eu acho que me incomoda, assim. Protesta como leão e vota como burro, como um burro, né? Essa frase significa o que para você? Eu não gosto muito de generalizar as coisas, né? O brasileiro... estou falando agora falando como cidadão também. Eu não me sinto confortável estando na política hoje e vendo o que está acontecendo na política. Né? Realmente, às vezes, eu me sinto muito mal com isso, porque o que acontece em Brasília, como eu disse, acaba refletindo na gente. Então, eles acham que nós aqui, vereadores, somos ladrões, somos corruptos. Então, assim, e o brasileiro... Com certeza, agora falando como cidadão, a gente tem que protestar mesmo. Agora, falar que a gente vota como um burro é generalizar demais. Assim como eu acho que não existem, nem todo político é ladrão, nem todo ladrão é corrupto, nem todo ladrão é político. E a questão do burro, tem gente que sabe votar. Sabe votar. Então, elas são pessoas que questionam o político sabendo como questionar. Então, todo político é ladrão, brasileiro não sabe votar e brasileiro não tem memória.
São as frases que você concorda, discorda, você já discordou da primeira. Né? E toda política ladrão, brasileiro não sabe votar e brasileiro não tem memória. A gente tem o Sarney, a gente tem o Collor, a gente tem até na nossa cidade também, às vezes, políticos que não fizeram pela nossa cidade e tá de novo na Câmara Municipal, às vezes tem outros cargos, né? Porque às vezes o paraminense, o brasileiro não tem memória. Você concorda com isso? Não é que não tem memória, né? Parece que as pessoas se acostumam a votar. Tem memória, sim. As pessoas sabem o que aconteceu no passado. Né? Por exemplo, vamos pegar o caso do Collor. O caso do Collor, o Collor sofreu um impeachment, mas foi reeleito senador. Quer dizer, o Brasil, e mesmo assim, todo mundo conhece um pouco da história. Aí que eu acho a importância das pessoas conhecerem quem está votando. Né? Por que o Collor votou? Porque o Collor é um cara extremamente popular. Às vezes as pessoas votam num candidato porque ele é bonito, votam numa candidata porque ela é bonita, mas não sabe... Você não acha que a mania de Collor, eu só tenho o Collor, então eu só pesquiso ele, não, ele é o meu candidato. E se o Collor não ganhar? E se eu votar em você, falando, o Rodrigo é o meu candidato, eu só conheço o Rodrigo. Isso é uma mania do brasileiro? Ele não conhecer o outro candidato, ou os outros candidatos? Eu acho que a participação da população é importante. As pessoas, vamos trazer para o âmbito de Pará de Minas, as pessoas têm que procurar saber mais, né? Nós temos hoje internet, site da Câmara funciona, site da Prefeitura funciona, temos as reuniões da Câmara Municipal que acontecem, que são abertas à população. Então as pessoas têm que saber realmente o que está acontecendo. As reuniões acontecem toda segunda-feira. Toda segunda-feira às 18 horas. Então o que acontece? Às vezes a gente fala alguma frase aqui, sai na imprensa uma frase solta e no outro dia viraliza na internet, mas sem as pessoas saberem o que estava acontecendo, porque não estavam aqui. Então, às vezes, sabe o contexto. Isso às vezes até me machuca, sabe, Rony? Assim, porque a gente fala uma coisa e as pessoas hoje usam muito as redes sociais, inclusive eu uso a rede social, mas as pessoas têm que saber usar. Tem que saber e tem que procurar se informar. Se as fontes são verdadeiras, de onde que vieram essas fontes. Então, as pessoas têm que saber usar a rede social. Não só para falar de política, mas de qualquer assunto. As pessoas estão compartilhando coisas loucas. Coisas loucas. Estão indo em fontes que não têm credibilidade nenhuma. E aí os políticos também, os bons políticos, acabam sendo prejudicados. A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível a população. Sabe, por exemplo, eu falando por mim. Seria antiético eu falar dos meus colegas vereadores. Mas a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível. Às vezes a gente erra. Nem sempre a gente acerta. Uma coisa que eu confesso para você, que ano passado eu errei, em 2017 eu errei com relação ao IPTU. Errei. O que eu estou falando aqui é que pela primeira eleição, eu tô outra. Teve até música. Após a fala de Marcos Aurélio, o vereador Rodrigo Varela pediu uma quebra do regimento interno da Câmara e fez uma espécie de debate. A população pôde tirar muitas dúvidas, fazia perguntas e o vereador respondia. Aqui, vai ser votado aqui, requerimento. Um sistema em que cada um de vocês vai poder, sem esse negócio de cálculo, conta demais, vai poder julgar lá o valor dos seus IPTUs e vai poder calcular. Essa é uma saída. E pedir perdão, inclusive, na rede social sobre isso. Mas a gente tem que se redimir. A gente tem que se redimir. Não por causa do voto, porque eu falo assim, eu errei e admitir que errou. Sabe, quando a gente erra, a gente tem que admitir que erra. Você não pode persistir no erro. Não só na política, eu tô falando, na vida toda. Mas você aprendeu com aquilo. Você é mais cauteloso hoje, depois disso? Muito mais cauteloso. Para que serve a política? É um assunto chato, é um assunto difícil. As pessoas pensam que política é dinheiro, poder e coisa de ladrão. É o pensamento que a gente tem, que muitas das pessoas têm. Por exemplo, política para mim é uma arte. Né? Eu amo séries que falam sobre a questão política, House of Cards, Scandal. Então, eu gosto muito disso. Para que serve a política, Rodrigo? A política serve para defender os interesses da população.
eu vou falar aquilo que eu falei no início da nossa conversa. A partir do momento que ela passa a atender interesse de um grupo, de uma pessoa, de um político, ela deixa de ser política. Aí é politicagem. Aí ela deixa de ser política. Tá. Política, então, é a gestão dos desejos do povo, a vontade do povo, né? Mas aí, às vezes, um grupo de pessoas quer uma coisa, um outro grupo de pessoas quer outra coisa. E como que você, representante desse povo, administra isso? Pois é, a gente tem que ver, a gente tem que trabalhar o máximo que a gente pode, atender o maior número de pessoas possível. Por exemplo, as pessoas não, às vezes as pessoas por falta de informação, até culpa nossa também, não sabem quais são as funções do vereador. O vereador não executa uma obra. O vereador não manda construir, por exemplo, uma creche no bairro X, não manda construir um hospital. Se o vereador chegar lá para mim na campanha e falar assim, olha, se eu ganhar, eu vou mandar construir uma creche aqui, eu vou asfaltar essa rua. Porque nossa função de vereador é legislar. Nós podemos sugerir à prefeitura. A prefeitura se chama Poder Executivo, que vem de executar. Quem executa é o município, é a prefeitura. A Câmara serve para fiscalizar as ações da prefeitura. Uma das funções. Então, o político, o verdadeiro político não faz o que quer. Ele tem que ouvir a população. Às vezes, até como vereador, assim, a gente se sente pés e mãos atados, sabe, Rony? Porque tem muita coisa assim, as pessoas às vezes não entendem isso também. Nós não podemos propor nenhum projeto de lei aqui na Câmara que vai interferir no orçamento do Executivo, que é da Prefeitura, que são orçamentos diferentes, finanças diferentes. Entendeu? Existem dentro da Prefeitura, agora só passando por todos os vereadores têm consciência disso? Seria antiético eu falar dos meus colegas vereadores. Eu acho que cada um tem consciência daquilo que está fazendo. Eu, graças a Deus, nesses anos todos, como vereador, eu deito a minha cabeça tranquila no travesseiro, que eu sei que eu estou fazendo. Como eu disse, às vezes a gente erra. Tá. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui para você, que são as seguintes, assim, jogar você no buraco, literalmente. Rodrigo Varela é só um rostinho bonito ou ele tem conteúdo? Eu procuro ter conteúdo. Eu sempre, assim, quem me conhece sabe obrigado pelo rostinho bonito, primeiramente. Não, eu vi isso estudando ontem para te entrevistar. Aqui. Aí tem político que tem rostinho bonito igual o Collor. É um rostinho bonito, mas não deu conta de administrar um país. O político, às vezes, ele é um rostinho bonito, mas não tem conteúdo. Rodrigo Varela. Não adianta. Então, eu sempre procuro muito, eu sou muito estudioso, assim. Eu chego a ser chato, inclusive. Né? Tanto é que agora eu voltei a estudar, fazer direito também agora. Eu acho que vai me ajudar, inclusive, se eu continuar no trabalho legislativo, dentro da política. E quanto mais a gente aprende, estou falando de curso superior não, pode ser qualquer curso. Eu acho que qualquer aprendizado, até o aprendizado daquelas lombadas que a gente leva da vida, faz bem pra gente. A questão do IPTU que você falou, que você aprendeu. Mas eu não falo só na questão política não. Até dia a dia. Esses tombos que a gente leva na vida da gente particular, eles ensinam a gente alguma coisa. Você tem que tirar um ensinamento disso de alguma maneira. Tá ok, deixa eu ver aqui. Você modificaria essa frase? No Brasil só se fala em futebol, mulher e cerveja. Modificaria sim ou não? E se modificaria, por quê? São temas principais. Né? Eu tiraria a mulher do... Não é que eu modificaria. Porque se fala em homens também. Acrescentaria. Se eu falar só mulheres, eu falo assim, porque se fala em homens, porque as mulheres hoje também falam em homens. Então seria muito machista da minha parte falar sobre isso. E seria também uma desqualificação da mulher. Né? Porque hoje, a gente vê até pelo teor das músicas que a gente ouve, que a mulher... claro que a gente não pode generalizar, né? Que a mulher no país está sendo desvalorizada. Né? Eu gosto muito da Anitta, por exemplo. Mas a hora que você vê uma música que se chama assim, Vai Malandra, chamando uma mulher de malandra, eu não gosto. Entendeu? Porque eu não posso considerar uma mulher malandra. Eu gosto da música, gosto do ritmo, então não sou contra o funk, gosto do funk. Mas a questão da mulher, ela é falada como gostosa, como a gente vê mulher sendo... Todo dia morre não sei quantas mulheres vítimas de violência doméstica. Mas e a mulher na política?
Aí é que é o problema. É um problema, sim. Nós não temos uma vereadora. Não temos, é o grande problema. Sempre quando eu vou falar sobre política em algum lugar, foi até bom você tocar nesse assunto, eu sempre provoco as mulheres a entrar na política. Sabe, a gente precisa de mulheres na política. Porque a mulher, ela é diferente do homem. Ela trabalha com o coração, às vezes. Sabe, assim? Então, assim, a mulher tem que se engajar mais na política. Não adianta a mulher ficar na internet, o homem ficar na internet, se a pessoa não tiver um engajamento político, eu falo assim, no sentido de buscar melhorias. Tem gente que fica revoltado online o tempo todo, mas vamos fazer um protesto ali na rua. Já vou puxar para uma questão aqui, já puxou. Já nesse final de resposta aí, eu já vou te perguntar algo. 2 frases. A rua é um espaço público. As redes sociais são espaços públicos. Quando se fala em política, qual é o espaço que você prefere? A rua. Por quê? Eu prefiro a rua porque quem vai pra rua tem coragem de se manifestar. Porque na rede social muita gente se esconde, Rony. E eu acho isso, inclusive, um erro muito grave dos dirigentes dessas redes sociais, tipo Facebook, WhatsApp, que permitem que as pessoas se escondam atrás de fakes, né? Se eu tivesse o poder de gerenciar uma rede social, por exemplo, vamos supor um Facebook, para eu gerenciar um Facebook, para eu me cadastrar no Facebook, eu teria que colocar o meu CPF. Eu gosto da ideia. Você entendeu? Porque ali quem está falando é o Rodrigo. E ali quando, por exemplo, eu tenho quase 15 mil seguidores no Facebook. E às vezes eu falo ali, eu dou minha cara a tapa. Levo lombada, mas eu tô ali falando. Então, agora, a rua é o melhor lugar para se protestar. Desde que seja protestos com objetivos. Um bem comum para o país, e não brigas de... O que a gente viu no Brasil de 2013 até 2016, que 2017 foi um ano que meio parado assim com relação a protestos, foram por exemplo, de 2013. Nós vimos lá aqueles protestos que infiltraram pessoas que não queriam política, não queriam modificar o país. Na verdade, estavam ali fazendo quebradeira, provocando brigas, inclusive causando muitos prejuízos a empresários que trabalham, que geram emprego para o país. Quantas lojas foram quebradas? Teve gente que morreu. Teve gente que morreu, inclusive. Isso. E em 2016 e 2017 também, nós tivemos protestos assim, de grupos A com grupo B. A gente não viu protesto assim, eu quero melhorias para o meu país. Não, eu estou defendendo o partido A e estou defendendo o partido B. Não era um bem comum. Não era um bem comum. Tá. Tem uma frase aqui... O brasileiro não está sabendo protestar. Essa de Queiroz, ele fala o seguinte: políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Tem muito político fazendo muita cagada. Você foi reeleito com 3 vezes mais, 3 vezes mais de votos. Que era a primeira eleição. Da primeira eleição. Aí eu te pergunto, então Rodrigo Varela, até agora, não precisou de trocar fralda, não fez cagada? Não é que eu não fiz a palavra que você falou, a cagada. Mas assim, às vezes a gente erra, que eu falei. Mas eu acho que a gente tem que ter uma aprovação da população, mas a gente também tem que mostrar para a população. Às vezes as pessoas me questionam muito: Rodrigo, você usa muito internet, você se expõe demais. Mas eu faço questão de mostrar. Jovem eleitor de Pará de Minas, tem coisas que vocês precisam ficar sabendo. Por exemplo, qual que é o papel de um vereador? O vereador é o político que acompanha o dia a dia da cidade e por isso tem a obrigação de conhecer de perto as suas necessidades. O vereador existe para representar você, cidadão, e é o político mais próximo do povo. Bom, gente, a gente terminou esse programa. Ele foi um pouco extenso, porque política literalmente é arte, dá pano pra manga, né, Rodrigo? A gente ia ficar falando aqui até amanhã. Sim. E lembrando que a gente chegou e tomou um cafezinho antes falando de política, gente. E aí a gente veio pra cá, a gente falou o quê? 40 minutos de política, depois veio pra cá filmar, porque o assunto é muito interessante. Procure se informar, procure conhecer não só o seu candidato, mas todos os outros candidatos, ou não só um vereador, mas todos os vereadores. Rodrigo já falou que a reunião aqui acontece segundas-feiras, às 7 da noite? 6 da tarde. 6 da tarde. Então venha, conheça o que está sendo feito aqui na sua cidade, os projetos de lei
que são criados aqui pelos vereadores, o que está acontecendo nessa cidade. E não fique na rede sendo fake ou estando distante da realidade, vamos falar assim. Tem que conversar com a gente. Olho no olho. Eu gosto da conversa do olho no olho, essa cara a cara. Rodrigo, muito obrigado, né? Para mim foi uma aula, né? Porque, tipo assim, eu acho que eu aprendo quando eu venho para cá e eu gosto ainda mais de política. Tô assistindo, igual eu falei, tô assistindo House of Cards, tô assistindo Scandal, e quando você vem e fala para mim da questão da arte da política, porque existe a arte da política e a politicagem que não é a arte. Não. E tomara que Deus continue te abençoando. Amém. E que você possa continuar fazendo arte, porque pelo que eu conheço de você, você é um vereador que tem feito a arte da política. Que Deus te abençoe. Amém, nós sempre. Todos. Tá? Peço a você que deixe uma mensagem pro pessoal. Eu sempre gosto de falar assim para todo mundo, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou fazer alguma palestra, eu falo muito assim, em reuniões, entrevistas, eu falo assim, independente se estar na política ou não, eu só gosto muito de deixar isso muito bem claro. O poder, como tudo na vida, é passageiro, tá, gente? Então hoje você pode estar vereador, pode estar prefeito, pode estar presidente da república, pode estar diretor de escola, pode estar diretor de uma empresa, mas pode passar isso também. Então a gente tem que estar preparado, porque a vida é uma roda gigante. Sim. Gente, muito obrigado, né? Foi um prazer estar aqui com o Rodrigo Varela. Espero que essa entrevista tenha ajudado você um pouco a entender essa arte da política, né? E aguardo vocês na próxima entrevista. Tchau. Acho que o trabalho de vereador tem que ser por inteiro. Você não é meio vereador. Bom lembrar também que vereança não é profissão. Tem que ter vocação. Tem que gostar de lidar com gente, com o povo.